primeiro, a sua posição em relação ao aborto. E segundo, se a senhora passou pela experiência de fazer um aborto. Olha, eu acho eu duvido que alguma mulher, e acho que, por exemplo, falando com você sabe disso, defenda e acha o aborto uma maravilha. O aborto é uma agressão ao corpo, né? Além de ser uma agressão, dói, né? Além de doer, imagino que a pessoa saia de lá muito baqueada. Eu acho que o aborto, do ponto de vista de um governo, é uma questão, não é de foro íntimo, é uma questão de saúde pública. E que você não pode hoje segregar mulheres e deixar que certos métodos, que hoje são encontradiços, né, na população de mais baixa renda, você vê uma opção de gente, principalmente nos grupos de mulheres, você vê essa conversa muito forte. O uso das agulhas de tricô, aquelas compridas, o uso de chás absurdos, o uso de métodos absolutamente medievais, e enquanto isso, segmentos a uma certa falsidade social que as mulheres mais altas rendas coisa é enfrentar a realidade que existe. E a realidade que existe é essa que eu estou dizendo. Uma parte da população não tem acesso a esse serviço. Ministra, essa questão e várias outras... legalmente a favor de uma legislação que obrigue a ter tratamento para as pessoas, para não correr risco de vida, igual nos países desenvolvidos no mundo inteiro. Tratamento pós o aborto, não. A pessoa está defendendo a criação de um atendimento público para quem quer abortar. Para quem estiver em condições de fazer o aborto, ou querendo fazer o aborto. Ou seja, é um ato livre de escolha. Vamos começar esse terceiro e último bloco com uma pergunta de São Paulo. Gostaria de saber se o Lula é a favor do casamento homossexual. Olha, eu a vida inteira defendi o direito à união civil. Sabe, eu acho que nós temos que parar com uma certa hipocrisia nesse país, porque a gente sabe que existe. Sabe, tem homem morando com homem, tem mulher morando com mulher, e muitas vezes vive bem, sabe, de forma extraordinária, constroem uma vida junto, trabalham junto, sabe? E por isso eu sou favorável. Eu acho que nós precisamos parar com esse preconceito. Cada ser humano vive a sua vida do jeito que bem entender, desde que não moleste a vida dos outros. O senhor pensa, no caso do governo, adotar alguma medida para facilitar a vida das pessoas, enfim, dos homossexuais que vivem em família? Por exemplo, permitir a concessão de pensão previdenciária e outros... Adoção de... Várias câmaras de vereadores já aprovaram, várias assembleias legislativas já aprovaram, e tem vários projetos no Congresso Nacional. É aprovar que nós temos que fazer. Olha, eu participei... A encontrar a localidade para atender o público que nós queremos. Ou seja, nós precisamos mostrar para o empresário que é melhor ter um cinema do que ele vender a sala para uma igreja qualquer. Porque aí tem um problema de mercado que não há santo que mude de ideia. Se alguém chegar aqui em nome da igreja tal e oferecer pelo cinema o dobro do que o empresário está oferecendo para o outro, a igreja vai ganhar. Um novo movimento sindicalista surgiu entre os metalúrgicos do ABC Paulista no final da década de 70. Eles entraram em greve. Os militares tentaram dominar o sindicato e prenderam Lula, o líder dos metalúrgicos, com base na Lei de Segurança Nacional. Na Lei de Segurança Nacional. A hora que estão te fazendo isso. Mas depois... A senhora chegou a acreditar que um regime totalitário como o regime comunista
pudesse ter sido implantado no Brasil? A senhora lutou por isso ou lutava por ideias libertárias que não o comunismo? Ou achava que o comunismo... o que a gente naquela achava? época era moda ser de esquerda também, não estou dizendo ela, porque ela não é moda, ela foi torturada. Mas eu, quando cresci um pouquinho, achava que era de esquerda, legal e tal. Aí começou a cair o Muro de Berlim, começou a cair o Stalin matou 50 milhões de pessoas. A gente viu que o comunismo era uma porcaria. O capitalismo não pode ser lá grande coisa, mesmo não é mesmo. Mas o comunismo não era o regime ideal. Mas a senhora chegou a lutar por um país comunista, é isso ou não? Não, não era por um país comunista, não, era por um país que o povo socialista. brasileiro, para essa casa aqui, parece que... Eu fiquei 3 anos na cadeia. Anestesiado. Prestasse atenção num vídeo de Hugo Chávez, onde uma mulher começa a sua apresentação, um plenário, uma plateia cheia, todos de blusa vermelha, e ela começa dizendo o seguinte: luchadoras y luchadores sociales, a continuación, el líder de la revolución bolivariana, el comandante Hugo Chávez Frías. Esta mañana conversé, por cierto, con nuestra gran amiga, la ministra de la Casa Civil, la Presidencia de Brasil, nuestra buena amiga Dilma Rousseff, una gran compañera, una gran compatriota de esta patria grande. Ella fue ministra de Energía de Lula, una gran patriota sudamericana. Dilma Rousseff. Dilma Rousseff incluso viene de la línea dura. Dilma, creo que su esposo y ella participaban en aquellos movimientos. En una ocasión secuestraron a un embajador yanqui en Brasil. Conocí aquí una reunión que hubo, me impresionó su claridad de concepto y su profundidad de aquella mujer y su pasión además. Quantos? Essa é a candidata a presidente da República com a ficha suja de sangue. Vários companheiros meus, várias pessoas que eu conheci, praticaram uma série de atividades, incluindo atividades armadas. O seu colega, Frank Martins, foi um dos mentores do sequestro do embaixador americano. O Bené vira pra mim e diz assim: vamos dar combate. Tá legal, eu sei que estava dirigindo. Ele virou e disse: então, na hora que passar, você acelera, ultrapassa, nós vamos frear, você joga uma bomba, eu vou dar uma rajada na metralhadora. Como se comportou o embaixador? Ele não tinha noção da gravidade da situação no Brasil. Ele não estava muito tempo também no Brasil. Ele estava um ano mais ou menos, então ele tinha noção. Os relatos foram sendo feitos sobre postura, etc. Foi algo que chocou, ele ficou muito chocado. Se os caras não aceitassem a troca, nós executaríamos ou não o embaixador? Eu não tenho dúvida nenhuma. A decisão era de executar. Eu entendo perfeitamente os meus companheiros que foram condenados por ação armada. Mas lamentar a aprovação desse título para a ministra Dilma Rousseff, tanto pelo seu passado de ações terroristas, de participação no assalto ao cofre do então governador Adhemar de Barros, cujo dinheiro serviu para financiamento de guerrilhas, de ações terroristas nas ruas do nosso país. Eu, especificamente, tive uma participação armada. Posso votar a favor da homenagem a uma pessoa com o passado e com o presente de Dilma Rousseff. Quanto à questão da minha militância no Brasil, eu quero dizer para vocês que eu tenho o maior orgulho dela. Eu não renego nenhum dos atos daquele momento. E mais uma vez meu lamento pela aprovação de homenagem a uma terrorista como foi Dilma Rousseff. Então, meus companheiros, fazem uma campanha por ficha limpa. A ficha da Dilma está suja de sangue, com sequestros, com execuções, com assassinatos, com toda a ordem de crime, sem querer ofender ninguém. O bom candidato para ela, a vice, é o Fernandinho Beiramar. Opa, tudo bem? Inclusive, quando ela esteve no programa do Sr. Gimenez, fazendo o omelete, para concluir, eu quero dizer que a especialidade dela de omelete é coquetel molotov. Teve, povo brasileiro, antes de votar numa candidata com um passado tão sujo como esse.